Eu disse Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Tem alguns irmãos procurando. Enquanto isso, a igreja pode dar glória a Deus. Não é proibido, irmãos. Nós temos razões o suficiente para dar glórias ao Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Um instante de oração, irmãos, vamos falar com Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, diante da tua santa e bendita palavra. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma extraordinária e maravilhosa. Fale com cada um de nós aqui, Senhor, porque eu sei que se o Senhor falar conosco, nós iremos nos sentir muito felizes e alegres por saber que a tua palavra, ela surtiu efeito e realmente nos elevou os níveis na fé, que é a grande necessidade que temos neste tempo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Queridos irmãos, pode tomar os assentos, deixar sua Bíblia do lado ou mantê-la aberta, mas não deixar de bater palmas, bem feliz, bem alegre. Pode bater mais felizes essas palmas, irmãos, porque o Senhor, Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Irmãos, alguns dias atrás, eu estava observando a palavra de Deus, e diante da própria observação, eu achei um versículo dentro das Sagradas Escrituras, achei também um capítulo dentro de um dos Evangelhos, e de forma mais precisa, o versículo 37 do capítulo 6 do Evangelho que segundo escreveu João, que contém a seguinte descrição: o próprio Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, quando a gente parte para o princípio da observação, ou da reflexão, da meditação,
nós iremos perceber e observar que dificilmente um ser humano que viva uma situação de bem-estar, ou que talvez esteja passando por uma situação que a gente possa dizer ou até mesmo afirmar ser uma situação que ele está totalmente bem, em todos os sentidos, seja o sentido espiritual, seja o sentido familiar, seja o sentido material, ou seja até mesmo no sentido que se relaciona à família, nós percebemos e notamos uma grande dificuldade para o homem e a mulher nesta situação se aproximar de Deus. Então se torna uma questão que, quando nós paramos para refletir, há uma dificuldade muito grande para Deus trabalhar, ou o próprio Jesus trabalhar na vida do ser humano, quando Ele não dá espaço, ou quando Ele não dá uma oportunidade para Deus trabalhar. E eu me alegraria muito se na noite de hoje houvesse irmãos e irmãs que aqui estão, e eu creio no meu coração que vocês não estão aqui por um motivo qualquer. Se vocês estão aqui, é porque estão passando por um momento de dificuldade, ou outros estão passando por uma situação de bem-estar, mas mesmo assim entende que mesmo nos momentos bons, ou quer nos momentos ruins, necessitam da misericórdia de Deus e são carentes da graça de Jesus sobre a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, de antemão, eu já posso aqui trazer uma declaração para a igreja, que de forma alguma você que veio aqui nesta igreja, Jesus vai te lançar fora. Se você veio aqui é porque você necessita de algo. Mas enfim, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente observar tanto este capítulo que a gente leu, que foi o capítulo 5, o Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Marcos, a partir do versículo de número 25, tanto também o próprio Evangelho de Jesus, que segundo escreveu Lucas, no seu capítulo 8, versículo 43 a seguir, nós vamos observar a narrativa de uma história de uma mulher que é muito conhecida por nós, ou conhecida pela igreja, e que talvez, com toda certeza, você já ouviu sobre ela. Uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E através, irmãos, desta história, ou desta situação realmente que a Bíblia Sagrada nos apresenta, que é um fato verídico, ou é um acontecimento real, nós podemos tirar aqui inúmeras lições que vai nos impulsionar para que nos momentos de grande adversidade ou dificuldade, saibamos realmente a quem recorrer. Até um louvor muito maravilhoso, e ele me veio à mente aqui, que na realidade ele é uma mensagem, quando diz que quando a vida se torna difícil, e quando você não se sente ninguém, quando o desprezo invade a tua alma, a gente sabe a quem recorrer, e este alguém a qual o homem pode recorrer é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então este texto, irmãos, é um texto que vai mostrar para nós algo muito interessante. Por quê? Porque a gente precisa observar que as promessas de Deus na vida de qualquer ser humano são promessas reais. Mas só vive a promessa de Deus aquele que tem o seu olhar voltado, não tão somente a mera promessa, mas tem o seu olhar voltado àquele que fez a promessa. E aí Deus já pergunta para nós aqui, no que nós estamos fundamentados? Na promessa ou no Deus que nos fez a promessa?
Porque olha, para os irmãos entender, primeiro, que se a gente está voltado ao Deus que fez a promessa, nós já podemos ter um adiantamento na mente que Deus, Ele mantém de pé as suas promessas. Quem crê que Deus mantém a sua promessa de pé, diga glória a Deus. Ele mantém. Por que você está falando isso, pastor Mateus? Porque vamos para a Bíblia Sagrada. Embora Sara fosse estéril e também já tivesse atingido a sua velhice, Deus havia prometido a ela que tanto ela quanto Abraão, eles teriam um filho. Olha para os irmãos ver, um Deus que na velhice, e prometendo a alguém que era estéril, estava dizendo que ela conceberia ou daria luz a um filho. E eu pergunto para a igreja, essa promessa se cumpriu ou esta promessa não se cumpriu? Olhando biblicamente, nós vamos observar que esta promessa se cumpriu. Então Deus, Ele mantém de pé as suas promessas. Então quando a gente olha para o texto, nós vamos de antemão perceber que o escritor aos Hebreus, no versículo 6 e capítulo 11, ele disse que sem a fé se torna impossível a gente agradar a Deus. Ele já diz, olha, o homem, se ele não tiver a fé, ele não vai agradar a Deus. Por quê? Primeiro, como que a gente vai crer que Deus existe se a gente não tem fé? Como que a gente vai crer que Deus mantém a sua promessa de pé se a gente não tem fé? Como que a gente vai crer que Deus pode solucionar o problema que nós estamos enfrentando se nós não temos fé? É por isso que ele disse que antes é necessário que aquele que se aproxima de Deus venha crer que Ele existe, e além de crer que Ele existe, é galardoador daqueles que se aproximam do Senhor. Então o texto, irmãos, é um exemplo de que a fé é a convicção daquilo que se espera. Você tem esperado por algo da parte de Deus? A fé é isto, é a convicção das coisas que se espera. E se você talvez tenha uma convicção naquilo que você espera ou aguarda que Deus venha fazer, você precisa esperar o que? O seu milagre. Mas esperando o seu milagre, você tem que entender e colocar algo na sua mente, que a espera pelo milagre da parte de Deus, ela deve acontecer e acontecer com uma confiança que se aplica nele. Porque se você espera algo, mas não confia em Deus, eu posso afirmar que você não terá força suficiente, ou eu não terei força suficiente, para conseguir me manter de pé, ou conseguir caminhar em busca daquilo que eu estou esperando. Mas vamos para o texto. O texto vai apontar para nós que esta mulher é um exemplo de que a fé é a convicção daquilo que se espera. Por quê? Porque a mulher, esta mulher que tinha um fluxo de sangue, primeiro ela agiu com fé. Uma pessoa que age com fé, dificilmente ela vai ser covarde, mas ela vai adquirir coragem. Depois que a pessoa adquire coragem, ela vai adquirir ousadia. Uma vez que temos a fé, temos a coragem e temos a ousadia, não existe situação que possa talvez nos levar a um momento de declínio ou um momento de abatimento, porque a coragem nos faz enfrentar tudo, e a ousadia nos faz ter propósitos, e propósitos que não são naturais, sim, propósitos que são sobrenaturais. O homem e a mulher não podem viver baseado na vista. A gente vê ao longo das Sagradas Escrituras a palavra afirmando que a gente não vive pela vista, a gente vive pela fé. Quem vive pela fé, diga glória a Deus.
Então a gente vive pela fé. Então, se a gente tem fé, nós temos coragem e ousadia, nós vamos perceber que no versículo 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus, vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, e é a convicção das coisas que não se veem. Então, olha, a fé é a convicção, ou seja, é a certeza das coisas que se espera, e a convicção daquilo que não se vê. Uma pessoa que tem fé, ela espera por algo, e esta espera que ela tem é uma espera das coisas que aquilo que ela ainda não está vendo, mas ela, por ter a fé, tem a certeza que em um momento a sua espera será recompensada. É muito interessante, irmãos, que é muito em relação a isto mesmo. Quando a gente diz que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê, é uma pura realidade. Porque quando a gente vem para a igreja, às vezes nós estamos enfrentando situações difíceis, mas a gente vem para a igreja, não vem por uma razão qualquer ou por um atrativo qualquer. A gente vem porque sabe que aqui existe alguém que pode solucionar o nosso problema. E quando a gente vem, nós estamos vindo com a certeza que através da nossa vinda até aqui, nós iremos esperar, e esperar algo que a gente não está vendo ainda. É isso que é ter fé. Ter fé é você não está vendo a providência no momento, mas esperando que a qualquer momento a providência possa vir. Ter fé é você talvez olhar para o seu esposo, para o seu marido, para o seu filho, para uma pessoa amada, e essa pessoa estar passando por uma situação de dificuldade ou uma situação de adversidade, mas você esperar que Deus pode intervir naquela situação. Isso quer ter fé. Isso quer ter fé. Mas percebe, irmãos, que muitas das vezes esperar não é fácil. Ainda mais que o ser humano, quando ele passa por uma situação difícil, ele quer o milagre no agora. Ele quer o solucionar do problema no momento. Por quê? Porque a gente olha para a situação e a situação ela nos causa medo. E se a gente for observar em um cenário coletivo, às vezes a luta parece que começou em um dia, mas aquele um dia já se tornou meses. Existem dificuldades que enfrentamos e aquela dificuldade parece que está sendo uma dificuldade de um dia, mas já estamos enfrentando há tempo. E às vezes a espera por aquilo que a gente não está vendo se torna dificultoso. Mas agora tenta imaginar comigo uma mulher que estava sofrendo uma situação desesperadora, e esta situação a Bíblia Sagrada revela para nós que não foi uma situação de um dia, não foi uma situação de 2 semanas, não foi uma situação de 1 ano, não. A Bíblia Sagrada revela para nós que era uma mulher que há 12 anos estava aguardando a solução de um problema sério e gravíssimo que ela estava enfrentando. Então vamos observar o cenário. O primeiro aspecto que a gente precisa observar é que a mulher do fluxo de sangue, ela estava desesperada, porque era 12 anos que ela estava sangrando. E depois de 12 anos de sofrimento com o sangramento, estava óbvio que ela estava desesperada por um milagre. Irmãos, 12 anos. Às vezes nós estamos passando por uma luta de 1 semana, e a gente olha para o céu e diz: oh meu Deus, e quando que eu vou conseguir solucionar esse problema que eu estou enfrentando? A gente olha para um texto como este e percebe uma pessoa que estava sofrendo há 12 anos, e não era um sofrimento qualquer, era um sofrimento de alguém que estava sangrando.
E obviamente a gente vai observar que ela estava desesperada, porque entenda, esta era uma condição crônica e anormal que ela estava enfrentando, era um fluxo de sangue. E a gente sabe que um problema, ele vai desencadeando outros problemas. De um fluxo de sangue, bate o desespero psicológico. Do desespero psicológico, vai surgindo outras situações. E conforme vai surgindo outras situações, o ser humano ele tem aquele sentimento de o quê? Que quanto mais vai demorando para ele alcançar, mais ele vai pensando bobeira na mentalidade, mais ele vai pensando em jogar tudo para o ar, em abandonar tudo, em deixar tudo. É mais do que óbvio isso. Então esta era uma aflição, irmão, que ela estava sofrendo uma aflição muito grande, já não no sentido exterior, mas interior também. Porque tente imaginar 12 anos, caminhando, lutando, buscando uma solução e não encontrando. Mas aí que eu digo que é necessário a gente ter fé. Pergunto, você tem fé? Quem tem fé, levanta a mão. Agora essa é uma palavra profética, e só recebe quem crê. Independentemente da situação que a gente esteja enfrentando, por termos a fé, o tempo ele cura feridas. Você não entendeu? O tempo ele cura feridas. Como assim, pastor? Por que o tempo ele cura feridas? Porque algumas pessoas, preste muita atenção, elas sempre vão culpar a Deus por aquilo que ela está enfrentando que é ruim. Mas agora tem pessoas que agem diferente. Em vez de elas culparem a Deus, elas preferem confiar no Senhor. E aqueles que esperam confiar no Senhor, eles precisam ter uma convicção dentro do seu coração, que o tempo ele cura feridas. O tempo ele cura feridas. Observe, irmãos, a razão pela qual o tempo ele cura feridas. O primeiro aspecto que a gente observou é que esta mulher do fluxo de sangue, ela estava desesperada. Só que a Bíblia Sagrada, ela vai revelar para nós, a partir do versículo de número 26, que a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher com o fluxo de sangue, ela havia suportado inúmeros tratamentos médicos. E todas as vezes que a gente olha para uma pessoa que está se tratando com o médico, nós vamos notar que ele vai dar um diagnóstico, e diante deste diagnóstico ele vai receitar remédios. E conjuntamente vai pedir para você voltar no mês seguinte. Se aquele remédio que ele passou no mês que você teve uma consulta de rotina habitual não foi o suficiente para sanar o problema que você estava enfrentando, o que ele vai fazer? Na próxima ida até o médico, ele vai te dar mais remédio. Só que agora eu pergunto, e quando você vai um mês no médico, te dá um remédio, durante aquele mês não solucionou nada, você vai no outro mês, o médico dá mais remédio, não solucionou nada, e este problema ele vai se agravando, o que fazer? Preste atenção. Aqui a gente aprende, irmãos, com a mulher do fluxo de sangue, algo que muitas situações que a gente enfrenta, o médico é importante, o advogado talvez é importante, tantas situações é importante, mas o mais importante diante das situações difíceis é Deus. Quando eu estava com os meus joelhos dobrados, eu estava ouvindo a nossa irmã Lourdes testemunhar, e os irmãos perceberam o que ela falou. Ela disse que mesmo quando ela vai no médico, o médico receita um remédio, o que ela faz antes de tomar o remédio? Ela ora. Aleluia.
Isto é demonstração de uma pessoa que sabe que existem tratamentos que a gente tem que ir no médico. Isto é inegável. A medicina foi deixada por Deus, mas diante da medicina a gente precisa crer que o mais importante diante de qualquer situação que o homem possa enfrentar é Deus. Por isso que a gente não pode colocar nada entre a sua vida e Deus. Deus, ele deve ser o centro de tudo em nossa vida. O porquê que Deus, ele deve ser o centro de tudo? Vamos imaginar aqui, nos momentos bons, você sente alegria, não sente? Sentimos. E esta alegria é proporcionada pelo próprio Deus. Nos momentos ruins também, a gente sabe lidar com eles, por quê? Porque nós temos a nossa confiança voltada em Deus. Então a gente vai observar que, segundo a palavra de Deus, ela havia gastado tudo o que ela tinha, todo o seu dinheiro em tratamentos de muitos médicos, e a palavra de Deus revela que nada ajudou ela. De fato, se a gente for observar o versículo de número 26, a palavra de Deus mostra que quanto mais ela gastava, em vez da situação melhorar, a situação piorava. Ela sofreu com tratamentos médicos, ela consultou muitos médicos, ela buscava pela cura, mas antes só piorava. Então, era uma mulher que já estava vivendo uma situação de desamparo, porque ela havia passado por essa situação, e a Bíblia Sagrada revela que ela tinha perdido tudo. Agora tente imaginar uma mulher que sofria 12 anos, de uma hemorragia, e agora todo o seu capital havia se despido. Às vezes a gente olha para nós, né? Estamos passando por tanta luta. Irmãos, às vezes a gente não sabe o que é luta. Tem pessoas que estão em condições pior do que você, pior do que a minha. Se a gente fosse analisar, irmãos, a situação de muitas pessoas, nós iríamos comparar que a situação que nós estamos enfrentando, na realidade, não é uma luta. Existem situações que a gente enfrenta que na realidade é Deus querendo nos aproximar dele. Você já parou para analisar que talvez este problema que você está enfrentando, você está buscando a solução com pessoas, está buscando a solução em tantos lugares, e parece que você não consegue encontrar talvez o resultado por aquilo que você está aguardando. Você encontrará em Deus, porque olha para o texto. A maioria dos problemas a gente sabe que infelizmente nos preocupa. Nós nos preocupamos com o que as pessoas vão falar daquilo que estamos enfrentando. Nós nos preocupamos com doenças. A vida às vezes é difícil, mas olha a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Mas você pode, e em nome de Jesus você vai suportar essas adversidades. Quem crê que vai vencer a luta, diga glória a Deus. Só que vamos lá, irmãos. Só que o terceiro aspecto, que é o mais importante, ela havia gastado tudo, mas agora a mulher do fluxo de sangue, ela começou a olhar para aquele cenário, e a Bíblia Sagrada ela revela que daqui a pouco ela parou, analisou tudo aquilo e disse: parece que eu estou buscando os métodos que não são corretos. Porque perceba, nós devemos vencer o nosso medo com fé, se quisermos viver uma vida com Deus. Não tem como vencer as adversidades, não tem como vencer os problemas, se não houver da nossa parte um interesse de aproximação de Deus. Porque, como eu disse, sem a fé é impossível agradar a Deus. Eu e você não podemos ignorar nossos medos.
Nós não podemos ignorar as multidões que nos impedem de Deus, mas a gente pode persistir em algo, e esse persistir em algo é saber que a gente pode ter acesso a Jesus. A palavra de Deus, ela revela que quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou a sua capa, porque a palavra de Deus revela para nós que no seu pensamento existia algo. Versículo 27 e 28 do capítulo 5: se eu apenas tocar em suas roupas, eu serei curada. Eu imagino que esta mulher, ela esteve quando Jesus retornou da cura do endemoniado de Gadareno. Eu creio que esta mulher deve ter ouvido que Jairo, um oficial da sinagoga, implorou a Jesus para curar a sua filha, e isso nós encontramos no versículo 23. Eu imagino que ela tinha ouvido da multidão sobre Jesus. Você tem ouvido o que Jesus ele faz? Você tem ouvido que Jesus ele cura? Você tem ouvido que Jesus ele liberta? Você tem ouvido que Jesus, além de libertar, ele pode tirar esses transtornos psicológicos e mentais que você está enfrentando? Ela ouviu. É importante que em meio às adversidades, o salmista Davi, no Salmo 121, ele deu para nós o antídoto de como vencer as adversidades. Quando ele disse: eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? E ele próprio respondeu: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. A mulher do fluxo de sangue agiu e tocou naquele de onde viria o socorro para aquele problema. E aí Jesus, ele sentiu que algo diferente aconteceu, porque quando a gente chega até Jesus é diferente, irmãos. Sai virtude. Quando a gente chega até Jesus, ele não vai nos lançar fora. Mas antes, em muitos sentidos, dentro dos evangelhos, os irmãos vão perceber que em várias situações que os homens enfrentaram, aqueles que tinham enfermidade, Jesus fazia a pergunta: irmão Rodrigo, o que queres que eu te faça? Jesus perguntava: qual é o problema que você está passando? Ou seja, se tem alguém que tem preocupação com a minha e a sua vida, este alguém se chama Jesus. Talvez você não tenha uma pessoa no qual possa contar. Talvez você não tenha alguém que possa realmente entender o que você está enfrentando. Mas eu te apresento alguém que te conhece de forma detalhada, que sabe aqueles momentos que você dobra a sua cabeça sobre o travesseiro e só consegue chorar, que sabe aqueles momentos que você entra em desespero e não consegue realmente enxergar um cenário para o sanar daquele problema. Jesus, ele conhece você melhor do que ninguém. Jesus disse: alguém me tocou, eu sei porque saiu de mim virtude. E a palavra de Deus, ela revela que os discípulos olhavam para os outros e diziam: ó Senhor, é grande a multidão que te oprime ou te comprime. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Mas quem toca em Jesus é diferente, irmãos. A palavra de Deus revela que simplesmente por ela tocar em Jesus, uma mulher que sofria há 12 anos, a palavra de Deus revela que imediatamente o seu sangramento parou. Eu pergunto para você: existe acaso algo impossível para o nosso Deus? Existe algo que Ele não possa resolver por você, minha irmã?
Mas bem claro, a partir do momento que você entende que a solução para o seu problema é Jesus, é você recorrer a Ele. Porque entenda, a fé genuína da mulher em tocar as vestes de Jesus, Jesus revelou para ela que esse foi o fator primordial que fez ela receber a cura. Entenda que a fé é um canal necessário, através do qual o problema que estamos enfrentando, ou a cura que estamos necessitando, flui. Eu concluo este texto dizendo que o mesmo se aplica em nossa vida. Às vezes a solução para o nosso problema está em recorrer à pessoa certa. Talvez você tenha recorrido a muitas pessoas, mas eu digo para você, não recorra tão somente a essas pessoas, mas a partir de hoje recorra àquele que pode solucionar o seu problema. E aquele que pode solucionar o seu problema, ele tem nome, ele se chama Jesus. Ele tem nome, ele se chama Jesus. E ele é aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. E novamente te diz que se você chegar até ele, de maneira nenhuma ele vai te lançar fora. Receba esta palavra, meus irmãos. Eu quero convidar você para se colocar de pé neste momento. Este texto sobre a mulher com fluxo de sangue, ela nos ensina muita coisa. Ensina que Deus, ele disponibiliza sobre a nossa vida a graça por intermédio de Cristo, também a sua misericórdia. Nos ensina que a fé é a necessidade da gente agir. Nos ensina que a gente precisa ser persistente e também perseverante. Talvez você esteja passando por muitos problemas. Eu te convido agora você a fechar os seus olhos. E agora você vai ter este momento entre você e Deus. Você vai contar para Ele os seus problemas. Você vai dizer para Ele o que você tem enfrentado. Você vai dizer a Ele que necessita realmente dEle para o sanar deste problema. E eu tenho certeza que Jesus, ele não vai te lançar fora. Feche os seus olhos. Deixe a vontade de chorar, não sinta vergonha. Você pode recorrer a Ele. Você pode. Fale com Deus aí do seu banco. Conte para Ele. Ele está aqui, você pode tocar nele. Você pode tocar de forma diferente. Você pode tocar com fé. Você pode tocar com fé. Você pode. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente ninguém, quando o desprezo invade a sua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Fale com Jesus neste momento. Conte para Ele, vamos orar. Senhor nosso Deus,
Maravilhoso e eterno Pai, a Tua palavra foi aqui apregoada. E é no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, porque entendemos que nas situações mais difíceis, nós temos alguém a qual podemos recorrer. Abençoe a cada irmão que ouviu esta palavra, que esta palavra possa surtir efeito, e efeito para um propósito, meu Pai. Jesus, que o Senhor possa fazer algo por esta irmã que está passando por um momento de adversidade, momento de incerteza, Senhor. Faz a Tua obra, realiza a Tua vontade, o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.